perdido lá e não entendeu nada igual eu, nós estamos no mesmo barco, também não entendi nada, então é por isso que o Starley veio, para explicar para nós hoje. Ele vai estar explanando hoje a carta aos Efésios, trazendo uma introdução e uma aplicação. Então eu queria com muita alegria receber a vida do Starley. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Seja bem-vindo, fique à vontade. Queridos, bom dia, graça e a paz de Cristo. Amém? Vamos abrir a Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Peguei essa Bíblia daquelas que eu vendo. É revista corrigida. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Quantos trouxeram uma Bíblia? Quantos podem levantá-la? Não abaixe, levante-a. Costumo dizer que o ser humano tem criado várias e várias armas, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, é tão poderosa igual você está segurando nas mãos. Portanto, caso você tenha, traga. Ela é muito importante. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 e o versículo de número 2, e consequentemente eu sugiro sua Bíblia ficar aberta para nós fazermos a exposição dela nessa manhã. Efésios capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar. Queridos, uma vez mais louvar a Deus por estar retornando aqui, né? Essa igreja que, igual eu disse no meu story do Instagram, privilégio sempre estar aqui. Deus abençoe muito os pastores, pastor Luiz, o pastor Micael. Deus abençoe toda a igreja e os amigos que com o tempo aí a gente vai aprendendo o nome deles e consequentemente amá-los, tá? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vida do meu irmão que está aí hoje. Tirei lá das agendas da igreja dele. Ele está aí nos auxiliando. Senhores, vamos começar a exposição da Epístola de Paulo aos Efésios apresentando o contexto histórico. É importante você entender que o apóstolo Paulo, influenciado pelo Espírito Santo, por muitas das vezes plantou igrejas em lugares difíceis. Em Éfeso não foge à regra. Um historiador romano chamado Heródoto chegou a dizer que em Éfeso a moral dos animais era superior à moral dos seres humanos. Éfeso tinha atributos e características peculiares daquele lugar. Primeiro, era uma cidade, uma província de 300 mil habitantes, o que tornava Éfeso a principal cidade da Ásia Menor. Uma segunda característica desse lugar é que em Éfeso ficava uma espécie de porto, consequentemente garantia a economia daquele lugar. Produtos vinham e produtos iam. Produtos eram importados e produtos eram exportados. Mas apesar da economia ser tão forte, Éfeso não era conhecido justamente nos seus aspectos econômicos por causa simplesmente do mercado de importação e de exportação. Éfeso era conhecida simplesmente pelos seus aspectos religiosos. Em Éfeso ficava um templo magnífico. Em Éfeso ficava um lugar esplêndido, o chamado Templo da deusa Diana, ou mais conhecida como a Diana dos Efésios. Esse templo foi caracterizado e recebeu o registro de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós temos um lugar economicamente forte, portanto nós temos um lugar estrategicamente bem localizada. Nós temos uma cidade perfeitamente estruturada. E nós temos uma cidade com muita eficácia nos aspectos religiosos e idólatras.
Agora o apóstolo Paulo, que está em Corinto, recebe uma ordem dada pelo Espírito Santo. Você precisa se dirigir para esse lugar. A Bíblia diz que simplesmente o apóstolo Paulo vai ficar ali por média de 3 anos e meio, pregando o evangelho, fazendo cruzadas, fazendo cultos nos lares. E é nesse momento que a Bíblia tem um texto impressionante. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, a partir do versículo 11, que em Éfeso, Deus, pelas mãos de Paulo, estava fazendo milagres extraordinários, ao ponto das pessoas queimarem pendes de bruxaria, depositar aos pés do velho apóstolo e as pessoas se submeterem ao poder de Jesus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, com a influência do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, vai simplesmente plantar uma igreja, mas com a ajuda de um casal que foi para Paulo um presente de Deus. O nome do casal se chamava Priscila e Áquila. Eles vão simplesmente coordenar a igreja, sistematizar a igreja, organizar a igreja após a partida de Paulo. Porém, é nesse contexto que na partida de Paulo, nós chegamos em Atos capítulo 20. E o apóstolo Paulo está diante daqueles homens que ele apresentou a Cristo, que ele ganhou para Cristo. E nas palavras de alguém, a pessoa disse que é um dos textos mais tristes da Bíblia. O apóstolo Paulo está olhando para os presbíteros da igreja de Éfeso e ele, usado por Deus, vai dar conselhos relevantes. Mas talvez o que mais chama a atenção, pelo menos a minha atenção, é que Paulo vai começar a explicar a forma com que Satanás iria agir contra a igreja de Éfeso. Ele diz assim: vocês têm que ficar atentos, porque Satanás vai levantar alguns dentre vós. Se você observar os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a perseguição de Satanás contra a igreja, ela era externa. Ela era de fora para dentro. Crentes, cristãos igual eu, igual você, foram arrancados de dentro da igreja, jogados no Coliseu Romano, foram dilacerados pela espada dos gladiadores, assassinados pelos leões da Líbia, foram mortos pelos crocodilos, enquanto o Império Romano dava gargalhada com a morte de cristãos. Mas a partir de agora, o apóstolo Paulo está dizendo que Satanás vai mudar a estratégia. E é nessa mudança de estratégia que Paulo está dizendo: a partir de agora a perseguição não será mais de fora para dentro. A partir de agora, alguns dos que vieram, aceitaram a Cristo, com o passar da caminhada cristã, vão começar a dar ouvidos a demônios. E eles vão começar a plantar falsos ensinos no meio dessa igreja. É nesse momento, e é com esse contexto, que o apóstolo Paulo abraça os presbíteros da igreja e ele simplesmente foi embora. Na ótica de muitos, como de fato eu também acredito, ele nunca pisou os pés naquela igreja mais. Mas o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele segue seu chamado, e agora ele está preso. E o apóstolo Paulo foi preso 2 vezes. Mas na sua primeira prisão, ele vai escrever a epístola aos Filipenses, ele vai escrever a carta a Filemão, e ele também vai escrever a epístola aos Efésios. Então o apóstolo Paulo vai escrever um documento para uma igreja que foi plantada sobre a ordem e direção do Espírito Santo, debaixo de pregação e culto nos lares. Uma igreja bem pastoreada e cuidada por um casal que foi um presente de Deus, num contexto idólatra e religioso. É nesse momento que o apóstolo Paulo vai começar a epístola, e algo impressionante ele vai começar a abordar. Ele começa a epístola não falando de Jesus. Ele começa a epístola simplesmente não falando do Espírito Santo. Ele não começa a epístola apresentando honras e glórias a Deus. Ele começa a epístola falando dele mesmo. Ele começa dizendo assim: Paulo, sou eu,
sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, eu sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E é importante nós entendermos isso, porque eu tenho uma leve percepção que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele está relembrando 2 momentos da sua história. A primeira está em Atos capítulo 9. A Bíblia diz que Saulo era perseguidor. A Bíblia diz que esse homem era cruel. A Bíblia diz que ele perseguia crentes. Mas o texto sagrado diz que um dia ele vai para Damasco, e ele diz que mais ou menos por volta dessa hora que nós estamos, ele diz que viu uma luz brilhar mais forte do que o sol que está lá fora. Ele caiu por terra, e naquele dia o céu se rasga, e uma voz penetrante dos céus para a terra abre a boca e diz: Saulo, Saulo, a partir de agora tu não és mais perseguidor da minha igreja, porque a partir de agora tu és para mim um vaso escolhido nas minhas mãos. É nesse momento que Jesus está convocando Saulo simplesmente para a salvação. Mas em Atos capítulo 13, nós temos o Espírito Santo dizendo assim: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Em Atos capítulo 9 ele é chamado para a salvação. Em Atos capítulo 13 ele é chamado simplesmente para a vocação. Em Atos capítulo 9 ele é chamado para ir para o céu. Em Atos capítulo 13 ele é convocado para trazer o céu aqui para a terra. E ele começa a epístola dizendo: quem está falando com vocês não é um homem levantado pelo poder de Pedro, pela influência de Tiago, simplesmente pela perspectiva dos homens. Quem está falando com vocês é alguém que foi altamente escolhido, selecionado e vocacionado por Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. É nesse momento que eu preciso dizer algo para você. 2 coisas. Primeiro, Saulo não se converteu. Não há registros de Saulo indo atrás de Jesus, mas nós vemos na Bíblia Jesus indo atrás de Saulo, e o nome dessa doutrina bíblica é a maravilhosa e poderosa graça de Deus. A grande verdade é, nós estamos aqui nessa manhã, não é porque simplesmente nós temos interesse, porque a nossa carne jamais queria estar na igreja, mas nós estamos aqui nessa manhã, é porque a bondade e a maravilhosa graça de Deus nos trouxe para cá. Agora, isso foi algo que eu falo para toda a igreja, mas o que eu vou falar a partir de agora é exclusivamente para alguns aqui. Você foi chamado à salvação, mas eu estou pregando para alguns que foram convocados à vocação. A Bíblia diz em Atos capítulo 13: separa-me a Barnabé e a Saulo. Alguns foram chamados para cumprir um propósito, alguns foram chamados para cumprir uma vocação, alguns que estão me ouvindo nessa manhã têm um ministério da parte de Deus, e Satanás vai trabalhar constantemente para fazer você se esquecer quem é que te chamou, quem é que te selecionou, quem é que vocacionou. Às vezes você tem vontade de parar, mas não para, quer regredir, mas não regride, quer simplesmente parar de uma vez por todas, mas você não para. Eu tenho fortes motivos para acreditar que as suas cordas vocais, as suas mãos e os seus pés foram escolhidos por Deus no ventre da sua mãe. E eu tenho um conselho para você nessa manhã: não desista de Jesus e nem do chamado dele, porque na cruz do Calvário ele não desistiu de você. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Senhores, é daqui para frente que, com a Bíblia aberta, o apóstolo Paulo vai explicar quais são os benefícios de fato, ser chamado e convocado por Deus. A partir do versículo 3 até o versículo de número 14, ele simplesmente vai mostrar aonde Jesus Cristo tem sua jurisdição. Ele vai dizer que com o sacrifício de Jesus, simplesmente nós ganhamos todas as vitórias nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai dizer que é no alto da eternidade, Ele nos convocou, Ele nos selecionou, Ele nos vocacionou, Ele nos predestinou, e o propósito seria um só:
para o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Mas a partir do versículo de número 15, o apóstolo Paulo vai explicar sobre as orações que são feitas para aquela igreja. E a partir do versículo 15 ao versículo de número 22, ele vai apresentar algo interessante. Ele vai golpear um espírito que constantemente nos domina, que é o espírito da reclamação e da murmuração. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 15, que ele vai apresentar a Deus objetos de graça em favor à igreja de Éfeso. Ele chega a dizer no verso 16: eu não cesso de dar graça a Deus porque eu tenho me lembrado de vocês. Eu não cesso de agradecer a Deus porque vocês existem. Eu não cesso de agradecer a Ele porque vocês são a igreja de Cristo. E aqui eu preciso dizer para você, talvez o que anda no topo da pirâmide da nossa vida simplesmente seja o carro que nós temos, seja a casa que nós temos, o relacionamento que nós temos, o filho que nós temos, a filha que nós temos, mas a nossa maior alegria é que um dia, lá na eternidade, Jesus Cristo nos comprou, nos lavou e nos redimiu. E aquilo que eu já disse em cima desse púlpito, não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir, jamais, porque você está pecando contra a Bíblia. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Não podemos cessar de dar graças a Deus. Nós pertencemos a uma igreja que aqui na terra se chama Comunidade Sal e Luz, mas a gente sabe que um dia nós vamos para a Nova Jerusalém Celestial, para o louvor e para a glória do Deus que é todo poderoso. Mas o capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai relembrar quem era a igreja antes de ser igreja. E é aqui que eu queria frisar algumas coisas bem importantes. O apóstolo Paulo vai no capítulo de número 2, vai dizer que nas regiões celestiais, Cristo nos deu vida. Mas o que mais me impressiona está na parte B do capítulo 2, o verso 1. Ele diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecado. Como está de fato, está no capítulo 2, o verso 1. É importante nós entendermos quem nós éramos, a partir do capítulo de número 2, na ótica de Paulo. Ele vai dizer que nós estávamos mortos. E a pergunta é, se antes nós estávamos em Cristo, na igreja de Cristo, glorificando a Cristo, nós estávamos mortos, quando é que nós morremos? Você se lembra que lá no jardim do Éden, Deus criou um homem. Quem aqui se lembra o nome dele? Quem aqui lembra o nome dela? Quem lembra o nome do jardim? Você se lembra também que Deus no jardim plantou várias e várias árvores. E provavelmente você vai se recordar que Deus deu uma ordem a Adão. Adão, existe uma árvore, que nela tem um fruto. Desse fruto você não pode comer. Porque no dia que você comer, você será conhecedor do bem e do mal. E as consequências, irmãos, eu vou explicar todas elas agora. A Bíblia diz que Satanás possui o corpo de uma serpente. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer: por que Satanás possui o corpo de uma serpente? Existem alguns que dizem os mais inúmeros motivos, mas de um pressuposto teológico a resposta é uma só. Satanás possui o corpo de uma serpente simplesmente porque ele não tinha legalidade para entrar nesse planeta. Ele possui o corpo de um ser físico, de matéria. E ali vai se iniciar o diálogo de Satanás com Eva. O que nos leva à segunda pergunta. Por que Satanás começou a conversar com Eva e não com Adão? E aí, muitos até falam que é porque Adão estava pescando. Nada a ver, irmãos.
Mas o motivo é um só. E para explicar, eu vou usar uma metáfora. Imagine só que nós estamos aqui numa loja. E imagine que todos nós aqui nessa manhã somos uma equipe de vendedores. Imagine só que o nosso amado pastor vai chegar em mim e vai falar assim: Starley, avisa para a equipe que eu vou viajar durante uma semana. Mas fala para eles serem vendedores e não tirador de pedido. Quem trabalhou com venda sabe esse termo. Fala para eles não tirar o pé, acelerar, bater meta. Eu vi ele dando a ordem. Eu ouvi ele dando a ordem. Eu senti a intensidade da ordem. Agora a ordem que ele me deu, eu vou e passo para a equipe. A pergunta que nós ficamos a nos fazer seria: qual de nós tem mais possibilidade de desobedecer a ordem dada pelo líder? Eu que vi, ouvi e senti? Ou você que nem viu, nem ouviu e nem sentiu o que o líder falou? Vocês. Por que Satanás escolhe simplesmente Eva? Porque Eva não viu, não ouviu e nem sentiu o decreto por Deus, dado por Deus. Quem simplesmente viu, ouviu e sentiu a palavra, a ordem, o decreto foi Adão. Satanás sabia, se tem um dos dois que tem mais tendência a desobedecer ao Criador, simplesmente esta pessoa será Eva. É com ela que eu vou começar. E aí a consequência vocês sabem: o ser humano cai diante de Deus. As consequências foram no planeta. O ser humano, pelo pecado e pela desobediência, simplesmente compromete toda a vida biológica e natural desse mundo. As consequências foram as relações sociais. O casal que era perfeito, que nunca brigava, a partir de agora, começou um verdadeiro jogo de contenda. A culpa não é minha, Senhor, a culpa é dele. A culpa não é minha, Senhor, a culpa é dela. Terceira, e talvez não, a pior das consequências: vai se levantar uma barreira entre Adão, Eva e Deus. E essa barreira se chama pecado. Então, quem era o ser humano antes de pecar? Resposta: era alguém perfeito, mas com potencial para pecar. Inclusive, tinha tanto potencial, mas tanto potencial, que pecou. A partir de Gênesis 3, depois do pecado, quem é o ser humano? É alguém com tendência ao pecado. Significa que numa bifurcação entre o bem e o mal, não é que você vai para o mal, mas é que a sua carne vai tender a fazer aquilo que é proibido. Portanto, eu já disse em cima desse púlpito e volto a dizer: o Dr. Wayne Grudem tem uma definição perfeita para dizer quem nós somos. Ele vai dizer assim: depois do pecado, ser humano se define assim: ser ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir. Não sei se você entendeu a profundidade dessa frase, mas o Dr. Wayne Grudem define assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Ser humano é gostar do que não pode, ter desejo por aquilo que é proibido. E talvez você me pense assim: Starley, qual que é a consequência de tudo isso? Eu e você nascemos com a natureza pecaminosa. E aí deixa eu te falar algo. Existe uma crença no meio de nós cristãos que acredita que criança até os 7 anos de idade é inocente. Irmãos, não é assim que a Bíblia ensina. Eu agora estou estudando psicanálise e já chancelo algo que eu já desconfiava: bebês nascem em pecado. Bebês pecam, eles manipulam a mãe. Como é que ele faz isso? Chorando.
Você sabia que crianças, você nunca vai ver uma pedagoga, uma professora de crianças, abrir a boca para dizer que eles são anjos. Porque tem vezes, irmãos, que eles mais parecem demônios. Talvez você fale assim, mas você fala baseado no quê? Vocês esqueceram que eu sou professor de história? Trabalho no ensino fundamental, trabalhei na escola cristã do meu ministério. E um dia eu vi os meninos fazerem algo, naquele dia eu tenho a impressão que até Satanás pensou, rapaz, impressionante. Um dia, eu percebendo que os meninos com 7º ano, 11 anos de idade, os meninos com um copo Stanley nas mãos, com um copo parecido com o meu nome, em vez de pegar outro, o copo rodando na boca de todo mundo. Eu pensei, meu Deus, será que esses meninos estão preocupados com germes e bactérias? Quando pensa que não, uma aluna norte-americana estava estudando conosco, e ela falava português muito, não é? Nada entendível. Só que ela entrou em discussão com esse aluno. E ela dizia que lá no Brooklyn, de onde ela morava, a mulher não resolve de outra forma a não ser trocando porrada. Então o menino ameaçou ela, empurrou ela, ela voltou ao murro, e o Espírito Santo lá. Longe de nós. Irmãos, 98% da sala é crente. Só uma aluna que não era, que inclusive está frequentando a igreja hoje, que é a igreja do nosso ministério. Sabe o que aconteceu? A menina, para retalhar o digníssimo, vai na coordenação e fala assim, o fulano trouxe vodka dentro do copo e está todos os meninos tomando. A gente fica impressionado. Como, eu até disse para o professor de inglês na época não, ele está lá até hoje, professor Davi, isso é natureza pecaminosa. Tende para o que é mal, tende para o que é a maldade. É exatamente o que Paulo vai falar agora. Quer ver? Efésios capítulo 2, o verso 2. Olha que ele vai dizer quem nós éramos antes de ser crente. Ele vai dizer assim, em que no outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, essa era a nossa direção. Nós andávamos igual o mundo dizia que nós tínhamos que andar. A pergunta é, quem é que nos influenciava? O príncipe das potestades do ar, ou seja, éramos guiados e dirigidos por demônios. Lembra que alguém que é do Nordeste? Piauí, Ceará, Maranhão. Lembra que você não era crente e dançava mastruz com leite? Pois é, demônio. Lembra você, talvez eu sou do Nordeste, e aí está na hora de eu defender meus amigos do Nordeste, você que era aqui de Goiás, não é? Lembra daqueles sertanejos que fazia você derramar lágrimas? Satanás, demônios. Lembra que as coisas mais horripilantes eram feitas, e a grande consideração é, está ali quem dirigia, quem guiava, quem direcionava, são os príncipes das potestades do ar, os demônios, e Paulo chega a dizer, nesse exato momento, eles estão operando nos filhos da desobediência. Esse era nós, caídos diante de Deus. Mortos diante de Deus, apagados diante de Deus. Esses éramos nós. Mas agora, o apóstolo Paulo vai explicar o que aconteceu para nós estarmos aqui. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 8, por favor. Ele vai dizer assim, mas, ou porque, pela graça de Deus, nós somos salvos. E isso por meio da fé, mas isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Talvez um dos maiores desafios de nosso, é entender isso que talvez a gente não entende. Sabe por quê? Porque deixa eu te explicar mais um pouco sobre a natureza caída, que eu acho que você ainda não se convenceu. Você sabia que dentro da teologia existe uma matéria da teologia sistemática chamada de hamartiologia, ou a doutrina do pecado. Há alguns que dizem que de Gênesis a Apocalipse existem 370 classes de pecado. É impossível você não pecar.
E por mais que você se ache santo, ou você se acha santa, eu sinto lhe dizer, mas sua natureza é pecaminosa. E vamos para a prova dos 9 agora. Por exemplo, possa ser que você simplesmente abra a boca e diga assim: Starley, eu nunca matei alguém. Eu fiz essa pergunta no seminário há 2 meses atrás, e eu dei exemplo de um aluno. Por exemplo, o fulano aqui, nunca matou alguém. Ele abriu a boca e falou: professor, já. Quando ele falou isso, as irmãs do curso ficam preocupadas. Ele chegava mais cedo. As irmãs ficaram preocupadas. Mas ele ceifou a vida de alguém. Louvado seja Deus. Formatura foi sexta-feira, formaram. Agora, você sabia que de um pressuposto bíblico não tem diferença de você matar alguém ou você falar mal de alguém? Porque para a Bíblia, você concebe assassinato do mesmo jeito. Homicida. Quando você sentencia a ética de alguém, quando você sentencia o padrão moral de alguém, você mata aquela pessoa. Talvez você abra a boca para me dizer assim: Starley, mas eu nunca furtei, eu nunca assaltei uma instituição financeira, eu nunca promovi assalto à mão armada. A pergunta é: já deveu a cantina da igreja? Se tiver devendo a cantina da igreja, ladrão e ladra, ladrão e ladra, ladrão e ladra. Paga. Não está contribuindo com a igreja de Deus. Ladrão, ladrão, ladra, 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 ladra. E não foram os pastores que mandaram falar isso não. E talvez, será que foi o Micael que pediu para falar? Não. Sabe o que eu quero que você entenda? Talvez você está aqui e você me diga assim: Starley, eu nunca cometi um deslize moral. Eu nunca adulterei, eu nunca feri um princípio bíblico. Se você um dia olhou para alguém e cobiçou no seu coração, sinto lhe dizer, mas Mateus 5,28 chega a dizer que você é adúltero. Já olhou para alguém e cobiçou? E talvez você me diga assim: mas Starley, pelo amor de Deus, eu só fiz isso apenas uma vez. Tiago capítulo 2, verso 10, vai dizer que se você quebrou um princípio da lei, você se tornou culpado por toda ela. Sabe o que eu quero que você entenda? Imagine que eu vou na sua casa. Você resolve fazer omelete. Você pega um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º ovo estava podre. Adiantou o quê? Nada. Cometeu pelo menos um item da lei? Resposta: eu sinto lhe dizer, mas o céu está perfeitamente fechado para você. E aí talvez você me olhe com a cara de assustado, igual vocês estão olhando agora. Falei: está, então lascou. E é essa boa notícia de pela manhã: o céu está fechado para você. Você está completamente lascado. Você percebeu que é impossível nós nos salvarmos? Existe um hino da harpa cristã que diz assim: no céu não entra pecado. Quem pecou pelo menos uma vez, jamais poderá entrar no céu. Mas o apóstolo Paulo vai explicar o que vai acontecer. Ele vai dizer assim: é importante vocês entenderem que é pela graça que vocês vão herdar a salvação. Sabe o que é isso? Imagina só que no dia do aniversário do pastor Micael, eu chegue nele e falo assim: Micael, seu aniversário, toma esse presente para você. É só um exemplo, tá, Micael? Que talvez ele está... Agora, é justo ele olhar para mim e falar assim: Starley, quanto que eu te devo para esse presente? É justo? Porque eu dei para ele um... Fala comigo, eu dei para ele um presente. Qual que é a grande beleza do Evangelho? No dia que Jesus morre e ressuscita, Ele garantiu para você um presente. Esse presente se chama salvação. E toda a teologia eficaz ensina
crê e prega que Jesus morreu pelos pecados que cometemos e que vamos cometer. Sabe o que eu quero que você entenda? A partir de agora em Cristo, quando você peca, se você dobra o joelho, Deus não olha mais para a minha ficha e para a sua ficha. A partir de agora, Ele olha para a ficha de Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Nós somos salvos para a glória de Deus. Eu me lembro de que quando o reverendo Augusto Nicodemos estava pastoreando em Goiânia, eu levei ele para pregar numa igreja aqui em Nova Esperança. E eu me lembro que o Augusto naquele dia fez a exposição de Romanos 6. E ele finalizou dizendo assim: vocês pentecostais têm uma frase muito maravilhosa. Vocês usam uma frase assim: toma posse, toma posse, toma posse. O Augusto olhou para a igreja e falou: quer tomar posse de alguma coisa? Toma posse do que eu vou te falar. E ele falou exatamente assim: Jesus Cristo já nos salvou para a glória de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Não, você não vai poder olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, quanto que eu te devo pela salvação? Ele vai olhar para você e vai dizer nada, porque você não consegue pagar a salvação. Você pecou, você é sujo, você é pecador. Senhor, o que eu tenho que fazer? Se eu orar, eu sou salvo. Oh, se dera. Se nós jejuarmos, vamos ser salvos? Quem dera. Porque você sabe que nós temos dificuldade para orar, dificuldade para jejuar. Sabe o que eu quero que você entenda? Nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e todos nós que acreditamos pela fé, um dia vamos ter nossa rota desviada aqui da terra e vamos parar na Nova Jerusalém. Aquilo que eu disse, quem enxerga com miopia aqui, lá no céu vai enxergar perfeitamente. Quem anda com dificuldade aqui, lá vai voltar a andar perfeitamente. Quem sofre com depressão aqui, lá nós vamos simplesmente banharmos em alegria. Sabe por quê? Jesus já nos garantiu o maravilhoso presente da salvação. Porque pela graça vocês são salvos, mas não vem de vocês. Vocês não conseguiram, nós não conseguimos oferecer santidade a Deus. A única coisa que nós conseguimos oferecer a Ele foi pecado, mas Ele nos devolveu em amor. Então você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado e dizer em alto e bom tom: a nossa maior alegria, fala alto, a nossa maior alegria é que nós somos salvos. Diga salvos. Diga aqui é dor, angústia e sofrimento. Diga, mas um dia nós vamos estar no reino de Deus, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Vamos para o capítulo 3, a partir do verso 14. Senhores, o capítulo 3 vai nos apresentar uma belíssima lição. O apóstolo Paulo, em Efésios 3,14, vai dizer assim: é por esses motivos, e principalmente da salvação, é que eu me coloco de joelhos perante o Pai para apresentar vocês. Olha bem para cá. O Império Romano conseguiu prender o pregador, mas o Império Romano nunca conseguiu prender a pregação. O Império Romano conseguiu colocar um par de algemas nos pulsos do mensageiro, mas o Império Romano nunca conseguiu colocar um par de algemas nos pulsos da mensagem. Agora, isso acontece porque no reino de Deus, sempre a pregação será maior do que o pregador. Sempre a mensagem será maior do que o mensageiro. Sempre o louvor a Deus será maior do que o ministério de louvor. E agora o apóstolo Paulo vai apresentar uma segunda lição. Mesmo eu preso, eu consigo plantar os meus joelhos no chão e fazer oração a Deus. Senhores, é importante nós entendermos uma coisa de uma vez por todas. Dependendo da promessa que você está esperando da parte de Deus, esquece, 15 minutos de devocional não vão resolver. Dependendo da batalha que você tem, dependendo da luta e da promessa que você tem,
Você precisa orar mais, sabe por quê? Um certo avivalista disse que quando o homem ora, que quando o homem trabalha, mas quando o homem e a mulher ora, aí quem começa a trabalhar é o Deus que é incomparável, que é santo e que é absoluto. Eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para uma mulher aqui: aconteça o que acontecer, não retroceda no propósito que você fez com Deus. Sabe por quê? Porque a oração ainda aciona um Deus incomparável no trono. A oração ainda joga a muralha de Jericó no chão, Golias ainda cai e os demônios batem em retirada, porque a oração traz a luz, e quando a luz chega, as trevas, e eu creio que nesta manhã, o poder e a luz de Deus vai entrar na sua vida para a glória do nome dEle. O versículo que ele ora e o propósito está resumido no verso 17, ele vai explicar por que ele ora. No verso 17 ele ora assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Uma certa feita, uma aluna me perguntou assim no seminário lá da Igreja Batista: Starley, é estranho, por que Paulo ora para que Cristo habite pela fé no coração da igreja, sendo que a igreja já é a habitação de Cristo? O segredo está no verbo habitar. Porque Paulo utiliza duas palavras sempre que ele utilizava esse verbo. Uma era katoikel e a outra era paroikel. Só que o interessante é que Paulo, quando ele usa uma das palavras, ele vai dizer de alguém que está na casa, mas não é dono da casa. Ou alguém que está no quarto, mas não é dono do quarto. Já ficou em hotel? Quantos ficaram? Você não levou nada do hotel não, né? Vamos torcer que não. Porque se você tiver levado, eu sinto lhe dizer, mas o sangue de Jesus. Porque você estava lá, mas você não é dono de nada lá. Mas você estava. Não é essa palavra que Paulo quer para a igreja. Que Cristo esteja na igreja, mas não seja o dono da igreja. Que Cristo esteja na igreja, mas não é aquele que direciona a pregação, não é aquele que direciona o louvor, não é aquele que direciona o conselho, não é aquele que direciona o culto. Paulo vai usar outra palavra. E a outra palavra que Paulo usa é que é aquela pessoa que está dentro da casa e é dono da casa. Irmão, sabe qual é a belíssima lição? Eu e você temos que de uma vez por todas entregar a escritura do nosso coração a Jesus, deixar Ele guiar, deixar Ele direcionar. Então deixa eu falar duas coisas aqui. Primeiro, para uma mãe que é mãe de um homem ou de uma mulher: se sua filha não está na igreja, entrega essa menina para Jesus, esquece, confia, entrega o teu filho para Deus e confia, porque a Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Se você quer a restauração de um relacionamento, larga essa pessoa, para de ficar se humilhando, para de ficar implorando, para de ficar se rebaixando, entrega para Deus, porque o Salmo 125 verso 1 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. O Salmo 20 o verso 7 vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não confia no teu braço, não confia na tua influência, não confia no teu corpo, não confia nos teus projetos, confia num Deus que é todo poderoso. Deixa Ele guiar, esquece essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu falei para um colega meu, eu falei assim: parceiro, deixa eu te falar, mulher ferida, se você for atrás, ela vai te humilhar mais ainda. Esquece, confia,
Ele tem o poder de restaurar. Ele tem. Ele vai restaurar? Não sei. Mas se você quer que Ele restaure, só existe uma única forma. Finge que essa pessoa não desiste. Confia em Deus. E no demais, Ele tem poder de transformar as trevas em luz, o deserto em flores, pegar quem está de pé e colocar caído para o nome dele ser glorificado. Durante a mensagem eu vou falando algumas coisas aqui, que eu acho que é pelo Espírito Santo mesmo. Vamos para o capítulo 4? Que agora é hora de falar da igreja. Capítulo 4, a partir do verso 1, por favor. Capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, isso é Paulo pedindo, implorando para a igreja. Eu imploro a vocês, o preso do Senhor. E aqui presta atenção, ele vai começar a explicar quais são os princípios para a gente conviver em paz aqui na igreja. É fácil? Não é. Sabe por quê? Quantos aqui dos irmãos têm irmãs mulheres? Claro, se é irmãs é mulheres, ou está, mas lá que você é burro. Quantos aqui? Quantos aqui das irmãs têm irmãos? Quantos aqui dos irmãos e das irmãs já brigou com seu irmão? Quantos aqui, pode falar, não tem importância não. Quantos aqui já trocou porrada com seu irmão? As irmãs ignoraram a Maria da Penha, né? Vamos para punk, tá igual a minha aluna lá do Brooklyn. Resolvendo as coisas no braço agora, irmã. Entendeu? O seu irmão seria a única pessoa programada biologicamente para te suportar. E nem isso você deu conta. Você conseguiu brigar com uma pessoa que morou dentro da mesma casa que você, com a mesma comida que você, com as mesmas regras, não. Porque uma coisa é criar homem, outra coisa é criar mulher. Mas deveria ser uma pessoa que você não brigaria. E nem isso tu conseguiu. Aí você veio para cá. Só que o problema é que nem todo mundo aqui foi criado pelo mesmo pai e nem pela mesma mãe. Como é que faz para todo mundo andar e ficar de boa o máximo possível? Paulo vai ensinar 4 princípios. Paulo vai explicar sobre a unidade da fé. Ele vai explicar 4 regras básicas para a gente viver bem dentro da igreja. Ou pelo menos sentar. Número 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, e ele vai começar, que andem como é digno da vocação que vocês forem chamados. Quer viver em paz dentro da igreja? Fora da igreja? Lá vai. Cumpra a vocação que Deus te chamou. Você sabe que na Bíblia tem 3 vontades de Deus. Primeira, vontade geral. 1 Timóteo 2,4 vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo geral. Segundo desejo específico, é a vontade que Deus tem para essa igreja aqui e não tem para o mundo lá fora. Exemplo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, coração e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem que ele deu para o povo dele. Terceira, vontade restrita, é a vontade que Deus tem para mim, não tem para você, tem para você e não tem para mim. É o que alguns desses pregadores chamam de propósito. Regra para ficar de boa e não encher o saco de ninguém. Cumpra a vocação e propósito pelo qual Deus te chamou. Só se preocupa com isso e esquece os outros. Cumpra o chamado que Deus estabeleceu na sua vida. E aí você vai ver que na internet está assim de pessoas que dizem assim: faz isso que sua vida vai destravar. Guarda bem o que o Titi Starley vai te falar nessa manhã. Quer ver a sua vida destravar? Cumpra o chamado que Ele designou para você com perfeição, excelência, eficácia e eficiência. E tudo que estiver travado vai se destravar para o nome dEle ser glorificado. No verso 2 ele vai dar o segundo princípio. Primeiro, cumpra a vocação. Irmãos, é aquilo que eu já vi um pastor dizer: quem não vive preocupado com o chamado, fica enchendo o saco do chamado dos outros. Eu me lembro que quando eu coordenava uma conferência aqui, que inclusive estou pensando em retornar com ela, ficava eu e o Santiago.
a gente chamava a equipe e falava assim, ó, galera do louvor, preocupa só com o de vocês. Galera da recepção, só com o de vocês. Diaconia, só com o de vocês. Não falem mal da conferência sobre hipótese nenhuma. Quer falar alguma coisa para pontuar? Fala aqui. Porque falar para os outros da igreja não vai resolver nada. Fala para quem pode resolver. Cumpra cada um e fica cada um no seu quadrado. E tudo vai dar certo. Simples. Quer ver tua vida mudar? Cumpra o chamado que Ele te escolheu. Ele te chamou para orar na casa de mulheres? Ora. Ele te chamou para aconselhar? Aconselha. Te chamou para liderar? Lidere. Te chamou para plantar um culto lá? Faça. Te chamou para pregar? Prega. Te chamou para cantar? Canta. Faça apenas aquilo que Ele mandou você fazer e você vai ver que tudo vai subir para um nível muito maior. Como é que eu vou fazer isso, Stanley? Verso 2. Segunda chave, com humildade. Faça isso sabendo quem você é. Quem você é? Você é alguém que simplesmente é cheio de defeitos, cheio de falhas, pecadores e que fomos salvos por Cristo. Uma certa feita, teve um pastor presidente de um mega campo. Olhou para o seu vice e disse assim, você precisa me respeitar. E ele falou desse jeito, porque entre eu e você, existem muitos livros. Você já percebeu que gente que é inteligente mesmo é calada? Você já trabalhou numa empresa que aconteceu aquele negócio impressionante, não é? O patrão, que deveria humilhar todo mundo, é o mais de boa. E o encarregado, que é quase nada, é o que vive humilhando os outros. Você nunca percebeu que quem é, age como se não fosse? E quem acha que é, age simplesmente de acordo com a mentalidade dele ou dela? Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Seja, mas faça tudo o que você fazer com humildade, cumprindo o princípio de Filipenses 2:3. Considere os outros superior a você mesmo. No reino de Deus, os pastores são maiores do que eu, vocês são maiores do que eu, o Micael é maior do que eu. No reino de Deus, aquele que chega lá é aquele que tem a bandeja se curva para reconhecer que eu não posso, mas se Deus me der graça, eu vou ter o privilégio de servir. Portanto, o maior presente que Jesus está te entregando essa manhã não é o palco. O maior presente que Jesus está te entregando são duas coisas: bacia de água e toalha, para nós lavarmos os pés uns dos outros para a glória de Deus. Terceira chave, longanimidade, palavra grega macrotimia, prautes, refrear a língua. Eu já contei uma história aqui, vou voltar a contar. Você sabe que lá na Índia tem um hospital com 3 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital, o homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos. Esse provavelmente vai sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi picado por um escorpião. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Mas a terceira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos. Esse com certeza vai morrer. Você sabe que existe um veneno que é pior do que veneno de serpente e de escorpião? É o veneno que está na língua de muita gente boa por aí. E aqui no Brasil tem uma coisa impressionante. Escuta só. Aqui no Brasil, estatística do IBGE pergunta: existe racismo no Brasil? De cada 100 brasileiros, todos responderam: existe. Aí a pessoa olhou e perguntou: você é racista? Dos 100 brasileiros, não. No Brasil acontece um milagre. Existe racismo, mas não tem racista. E um dia eu perguntei numa igreja: quantos aqui já foram perseguidos por alguém? 300 crentes, 17 pastores atrás de mim gritaram: eu. Aí eu fiz a segunda pergunta: quem aqui já perseguiu alguém? Na igreja existe um milagre. Só acha os que são perseguidos, mas não acha quem persegue. No Brasil existe apenas aqueles que simplesmente acham que existe racismo, mas não são racistas.
E a pergunta é: qual que é o problema do racismo? Qual é o problema da perseguição? Tudo isso é um pecado porque eu não aguento segurar a língua dentro da boca. Você sabe que Jesus convoca os apóstolos para fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: quem a multidão está dizendo que eu sou? Senhor, a multidão está dizendo que tu é Elias. A multidão está dizendo que tu é Jeremias. E para vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e Pedro diz assim: Pedro, disseste bem. Porque na verdade não foi sua carne nem seu sangue quem te revelou isso. Foi o Espírito do meu Pai. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, já que eu sou tão usado pelo Espírito Santo, então eu vou falar algo. Eu é quem vou à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e disse assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque você entende só das coisas dos homens. De Deus você não entende. Sabe o que me impressiona no texto? E aqui eu já estou caminhando para o final. Que o Pedro que foi... Eu estou falando de Pedro, que andava com Jesus, dormia do lado de Jesus, almoçava com Jesus. Pedro foi usado pelo Espírito Santo em um versículo, e 4 versículos depois, ele foi usado não por um demônio, mas foi usado pelo próprio Satanás. Sabe por quê? Não aguenta guardar a língua dentro da boca. Cuidado, porque eu já vi pessoas perderem altas dádivas da parte de Deus, porque falaram demais. Então deixa eu te falar 2 coisas. Primeiro, cuidado com o que você fala. Segundo, cuidado o que você ouve. Porque a melhor pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimentará a sua fé. Mas a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimentará as suas dúvidas. E por fim, Paulo diz em Efésios 4, ainda no versículo 2, suportando os outros em amor. Macrotimia é a palavra. Sabe o que significa? Aguentar pessoas provocadoras. Senhores, deixa eu te falar algo aqui. Dentro da igreja tem gente que literalmente provoca. No seu trabalho tem gente que provoca. Na sua casa existem pessoas que provocam. Então a pergunta é: o que fazer quando estivermos diante de pessoas que nós temos a nomenclatura de pessoas tóxicas? Resposta: cumprir o princípio de Provérbios 4. Guardar o nosso coração. Porque, como eu disse, estudando psicanálise, como eu tenho visto algo impressionante. Eu criei inclusive um seminário chamado A Bíblia e as Emoções. Como eu prego diante de pessoas, diante de mulheres que um dia ouviu palavras que machucaram da boca da própria mãe. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Como eu tenho visto homens que ouviram da boca do pai: você é moleque, tudo que você faz não dá certo. Vem um complexo de rejeição. E escuta só, não é sobre o que o pai ou a mãe diz. A pergunta é: qual é o testemunho que os céus deu a seu respeito aqui nessa manhã? Não acredite em perspectivas negativas. Acredite que você é o que Pedro diz que você é. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real, nação santa. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a comunidade Sal e Luz. Nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Capítulo 5, apenas o verso 18. O apóstolo Paulo vai dar uma ordem. A parte B ele vai dizer assim: mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te falar aqui algo bem claro. Vamos fazer uma análise gramatical desse verbo, encher. Primeiro, o verbo está no imperativo. Sabe o que eu quero que você entenda? O apóstolo Paulo não está te dando um conselho: olha, se você quiser, você pode ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dando uma ordem: você precisa ser cheio e cheia do Espírito Santo. Segunda análise, o verbo não está no passado e nem está no futuro. O verbo está no presente. Quando é que Deus quer me encher do Espírito? Será no passado? Será daqui a 30 dias? Será amanhã? Não, Jesus quer te encher do Espírito hoje, agora, já, nessa celebração aqui pela manhã. Terceira, o verbo não está no singular, o verbo está no plural.
A quem Deus quer encher do Espírito? Será apenas os jovens? Será apenas os anciãos? Serão apenas os pastores? Serão apenas os líderes? Serão apenas os meninos do louvor? Não. Deus quer uma igreja cheia, revestida, caracterizada, que exploda no poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, estar vazio e vazia do Espírito Santo é estar em pecado contra Deus. Por fim, o capítulo 6. Vamos ficar de pé? Senhores, o capítulo 6 é, sem sombra de dúvidas, um dos capítulos mais relevantes da epístola. Ainda no capítulo 5, do verso 22 a 32, o apóstolo Paulo vai falar sobre os deveres conjugais. No capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, ele vai dar instruções para nós que somos pais. Instruções relevantes. Instruções que de fato são importantes para nós. Ele vai explicar justamente sobre criar o nosso filho no Senhor. Ele vai explicar sobre o poder de uma educação. E talvez eu não vou conseguir explicar de uma forma tão interessante. E agora eu vou falar como filho, de como o método que minha mãe me criou. Porque meu irmão está ali para provar. Minha mãe é uma daquelas mulheres que quer resolver tudo na oração. Tudo ela resolve na oração. E eu lembro que pela madrugada nós éramos acordados, igual os escravos egípcios eram acordados no faraó, lá no livro do Êxodo. Só que minha mãe obrigava a gente a orar. Uma certa feita minha mãe disse assim: vou acordar vocês 3 horas da manhã. O meu irmão, não sei o que aconteceu com ele no dia, que ele desafiou minha mãe. Podia ser o diabo, que não tem lógica. Meu irmão olhou para minha mãe e disse assim: mãe, não adianta me chamar para orar, porque eu não vou acordar. E uma vez que eu não for acordar, eu não vou orar. Mas se mesmo assim a senhora me acordar e me colocar para orar, Deus não vai receber minha oração, porque Deus não recebe uma oração que eu não queira, uma oração forçada. Minha mãe disse assim: eu vou te acordar assim mesmo, moleque, porque se Deus não receber, recebo eu. Ele odeia que eu conto isso. E nós acordávamos para orar. Eu lembro que a fala de alguns dos parentes nossos, eu me lembro perfeitamente de um tio dizendo: para de ficar forçando. Para de ficar obrigando esses meninos a ir para a igreja. Eu lembro dessa frase demoníaca. Porque um culto menos um culto não vai fazer deles mais crentes. Está achando que eu tenho primos meus que estão todos na igreja? Mas eu, meu irmão, meu outro irmão, pregamos a palavra. Meu irmão canta, louva a Deus. Meu outro irmão trabalha na mídia, que é um trabalho fantástico. Estamos na igreja de Deus. Não se esqueça que você tem que arrastar seus filhos para a igreja. Porque ou você ensina eles quando é pequeno, ou infelizmente você vai precisar fazer campanhas para eles virem para a igreja. Ainda no capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai dar uma sugestão fantástica. Ele vai dizer assim: meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do poder que há em Deus. O apóstolo Paulo vai dar uma ordem: revistam-se da armadura de Deus, porque nesse mundo há uma batalha espiritual travada todos os dias. Eu tenho percorrido lugares nessa Goiânia, nesse Goiás, e semana que vem estarei viajando para a Europa, para cumprir um mês de compromissos, explicando sobre o livro de Apocalipse. Engraçado que muitas vezes, alguns desses seminários começaram aqui. E eu expliquei já para os meninos aqui uma certa feita: Satanás em Apocalipse é descrito como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força.
Me perguntaram uma certa feita num seminário: Starley, aonde está Satanás? Ele mesmo diz a sua agenda para Deus: Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela. De vez em quando ele passeia aqui nas ruas do Curitiba. Nesse mundo espiritual, aonde a guerra é travada, Satanás está batalhando. Ele quer te arrancar da igreja, ele quer te arrancar dos braços de Cristo, ele quer te arrancar do seu propósito. E o apóstolo Paulo está dizendo: sejam cheios e revestidos do poder de Deus, esconde-se debaixo das asas dele. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O lugar mais seguro do planeta é debaixo das asas do Deus que criou os céus e criou a terra. O apóstolo Paulo vai dizer: nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas a nossa batalha são contra os demônios. Então ele vai dizer no verso 17 e no verso 18: orem em todo o tempo, com súplica no Espírito, e vigiem, e não parem, e perseverem, igual se faz os santos. Sabe o que nós temos que fazer? É orarmos e perseverar em oração. E é isso que eu quero convidar você aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a lembrar de algumas coisas. Primeiro, você não foi chamado pelos homens. Você não foi chamado ou chamada pelo pastor Luiz ou pelo pastor Micael. Quem te chamou não foram os meninos do louvor. Quem te chamou está sentado no trono dos tronos. Ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Segundo, eu e você estávamos mortos em delitos e em pecados, mas um dia a graça de Deus nos alcançou, e a partir de agora nós aceitamos e correspondemos ao chamado da graça. Vamos morar na Nova Jerusalém. Não se esqueça que Cristo tem que ter a escritura do nosso coração. Ele simplesmente precisa nos guiar, nos gerenciar. Nós precisamos aprender a confiar nele, e somente nele, de uma vez por todas. Não podemos nos esquecer que nós precisamos cumprir nosso chamado com humildade, guardando o nosso coração das palavras negativas e aguentando pessoas que são provocadoras. Não podemos nos esquecer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. E nós não podemos nos esquecer quem realmente é o seu adversário. O seu adversário é ágil. O seu adversário, ele é sagaz. Ele te odeia. Sabe qual é o sentimento que o diabo tem contra você? Ódio. Ele odeia você com toda a força que ele tem. E eu sinto lhe dizer, mas não é pouca força. Mas nós estamos aqui, não por causa de nós, mas escondido nas asas de Cristo. E debaixo das asas dele, Satanás recua, porque ele sabe que o maior é o Deus que está nessa manhã aqui conosco. Eu quero fazer uma oração por você. E antes disso,